Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maurício Lorenzetti, eu sou aluno de Engenharia da Computação da Unicamp e esse é meu projeto final para a disciplina de MO 824. O tema desse projeto é a comparação de índices de similaridade no problema de reconstrução de imagens através do algoritmo genético. A gente vai começar fazendo uma revisão do problema de reconstrução de imagens, bem como uma formalização matemática desse problema. Em seguida, a gente vai fazer uma revisão da metodologia utilizada, das possíveis metodologias de abordagem do problema da reconstrução de imagem, enfocando na metodologia adotada aqui, que foi a metodologia do algoritmo genético. A gente vai fazer então uma revisão rápida dos principais aspectos que controlam o funcionamento do algoritmo genético e focar na função objetivo do algoritmo genético, que é exatamente os índices de similaridade que a gente vai fazer a comparação aqui. Após esse detalhamento, a gente vai fazer uma breve discussão e exposição dos resultados obtidos e uma demonstração do funcionamento dos algoritmos desenvolvidos. Então vamos começar com uma revisão rápida do problema da reconstrução de imagem, bem como uma definição formal, matemática do que seria esse problema. O problema de reconstrução de uma imagem pode ser dividido em dois problemas relativamente distintos, que são os casos onde a gente tem uma imagem de referência e onde a gente não tem uma imagem de referência para comparar com o progresso das imagens geradas. Nesse caso, a gente está usando imagens de referência conhecidas e, portanto, o problema da reconstrução da imagem se resume a minimizar a diferença entre essas imagens, entre a imagem gerada e a imagem de referência já conhecida. Para isso, a gente está usando a representação em bitmap das imagens, que basicamente é uma representação que divide a imagem em um vetor 2D de pixels, onde cada pixel é representado por 3 valores de intensidade de canal RGB, onde cada canal representa a intensidade de cada cor, vermelho, verde e azul, respectivamente, naquele pixel dado. Com essa definição de representação de imagem, o problema da reconstrução de imagem se resume em minimizar a diferença entre os pixels correspondentes das imagens. No caso de uma imagem colorida, essa minimização seria a minimização do erro cumulativo entre os 3 canais de cores de cada pixel, de forma que os pixels da imagem gerada estejam o mais próximo possível dos pixels da imagem de referência. Para atingir esse objetivo, a metodologia adotada foi a meteorística do algoritmo genético, que procura por soluções melhores que as soluções já conhecidas através da combinação linear dessas soluções já conhecidas. A vantagem desse algoritmo é que ele consegue convergir para soluções melhores que as soluções que a gente já tem, sem calcular necessariamente a solução ótima, o que em alguns problemas, principalmente os problemas da classe NP difícil, seria inviável ou impossível devido ao processamento exigido. Uma vez definido
que o algoritmo genético busca soluções melhores a partir das soluções já conhecidas, resta nos definir o que vai ser cada solução. Também chamado de cromossomos no algoritmo genético, neste problema essas soluções serão representadas por conjuntos de polígonos semitransparentes que podem se sobrepor. Esses conjuntos de polígonos semitransparentes são capazes de formar uma imagem que será posteriormente comparada à imagem de referência com a finalidade de determinar a diferença dessa solução ou cromossomo para a imagem de referência. Porém, antes de detalhar como que essa diferença será calculada, vamos fazer uma breve revisão de como o algoritmo genético usa soluções já conhecidas para produzir soluções potencialmente melhores que as soluções já conhecidas. Nessa sessão, a gente vai fazer uma breve revisão dos principais conceitos que dominam o funcionamento do algoritmo genético. Considerando uma população inicial gerada aleatoriamente, são selecionados indivíduos dessa população através do método do torneio, que consiste na seleção dos indivíduos com o melhor desempenho dentre essa população, para posteriormente eles serem recombinados linearmente através do processo conhecido como crossover, que vai fazer a troca de segmentos de genes desses cromossomos entre si. Dessa forma, gerando soluções novas, potencialmente melhores que as soluções já conhecidas até então. Ainda sobre a geração de novas soluções, há o processo da mutação, que é um processo estocástico que atua sobre todos os genes de um dado cromossomo e que tem uma probabilidade de variar aleatoriamente alguns dos genes pertencentes a esse cromossomo, com a intenção de aumentar a variabilidade entre os cromossomos gerados a partir de pais semelhantes. Dessa forma, gerando soluções diferentes das soluções geradas apenas por recombinação linear, evitando assim que as soluções convirjam para máximos locais. Nesse trabalho, cada uma das rodadas de teste sobre uma instância do problema foi iterada por 5.000 gerações, com uma população de 200 indivíduos constantes ao longo das 5.000 gerações, uma taxa de mutação de 50% e uma taxa de crossover de 90%. Sabendo então como o algoritmo genético gera novas soluções potencialmente melhores que as já conhecidas, resta-nos apenas entender como a diferença entre uma solução encontrada e a solução desejada será calculada. E é aí que entram as funções objetivo, conforme detalhadas a seguir. A primeira e mais simples função objetivo utilizada para calcular a diferença entre uma imagem obtida a partir de uma solução e a imagem de referência é a função conhecida como mean squared error, que é dada por essa fórmula que está na tela e que calcula o erro cumulativo ao quadrado entre cada um dos pixels correspondentes
da imagem obtida para a imagem de referência. Os valores obtidos nessa função dependem fortemente da máxima variação de intensidade de valores dos pixels encontradas dentro de uma mesma imagem, sendo, portanto, inadequado para a avaliação entre diferentes instâncias resolvidas do problema, ou seja, entre diferentes imagens de referência. Para corrigir esse problema, introduzimos a função objetivo a seguir. A função objetivo Peak Signal to Noise Radio é baseada na função Mean Squared Error vista anteriormente, porém ela leva em conta a variação máxima entre as intensidades de pixel encontradas numa mesma imagem, normalizando assim os valores encontrados entre diferentes instâncias do problema e permitindo a comparação da performance para diferentes imagens de referência. As funções vistas anteriormente, porém, todas dependem do erro cumulativo entre cada pixel correspondente da imagem de referência para a imagem gerada. Portanto, essas funções ignoram a relação espacial e a dependência entre os pixels que estiverem mais próximos um do outro. Com o intuito de evitar essa simplificação, em 2004 foi publicado na famosa publicação I3E um paper que descreve um algoritmo conhecido como Structural Similarity. Esse algoritmo leva em conta não apenas os erros cumulativos entre as imagens comparadas, mas a dependência espacial dos pixels mais próximos um do outro, de forma a levar em consideração não só os erros absolutos de cada pixel, mas a percepção como um todo da imagem. Esse paper foi lançado em 2004, desde então ele já tem mais de 20 mil citações e é um dos papers mais citados da publicação I3E. E uma das implementações dessa Structural Similarity está presente na biblioteca ASK-Image, uma biblioteca bastante famosa de manipulação de imagem do Python. Por conta disso, a função objetivo de similaridade estrutural foi usada também, porém a implementação dentro dessa biblioteca do Python. Então, uma vez estabelecidos os parâmetros do algoritmo genético, as funções objetivas a serem usadas e os padrões para codificação e decodificação de uma solução numa imagem e de uma imagem numa solução, a gente vai agora apresentar as instâncias de teste utilizadas e os resultados obtidos com essas instâncias e com as funções objetivo testadas também. Como forma de testar os algoritmos desenvolvidos, a gente vai estar usando 3 imagens de teste que estão aparecendo aí na tela. São 3 imagens bastante famosas usadas em algoritmos de manipulação de imagem. A progressão da minimização da função objetivo aplicada às imagens de referência previamente mostradas está descrita nesses 2 gráficos acima, o da esquerda representando os 2 algoritmos iniciais vistos MSE e PNSR, baseados em erro total cumulativo, enquanto o gráfico da direita representa a progressão do algoritmo de similaridade estrutural conforme evoluem as gerações. É possível perceber que os algoritmos representados pelo gráfico da esquerda convergem rapidamente para um valor razoável e após isso as gerações entre 2000 e 5000 mudaram muito pouco o valor da função objetivo.
Em contrapartida, o algoritmo de similaridade estrutural é um algoritmo mais lento, a taxa de redução da função objetivo entre uma geração e outra se mantém relativamente alta, o que indica que em testes maiores com mais gerações, o algoritmo de similaridade estrutural permite que continuem a ser feitos progressos mesmo em gerações bem avançadas, algo que não é observado ou que é atenuado nos algoritmos mais simples vistos anteriormente. A seguir serão demonstrados alguns vídeos que ilustram os resultados parciais obtidos durante a execução desses algoritmos sobre as instâncias de teste. Esses vídeos começam com o resultado obtido após 100 gerações e, e avançam de 100 em 100 gerações até a geração de número 5000, sendo possível ver como o algoritmo toma decisões para tornar os polígonos sobrepostos cada vez mais semelhantes à imagem de referência. Nesses vídeos aqui, a gente tem na esquerda um vídeo obtido pela execução do algoritmo genético sobre a instância de teste Babum com a função objetivo MSE, e na direita sobre a instância de teste Lena com a função objetivo PNSR. Ambas têm execução muito parecida e resultados bastante parecidos também. Já nesses dois vídeos mostrados aqui, ambos os resultados foram gerados através da execução do algoritmo genético com a função de similaridade estrutural. E é possível ver que o caminho que o algoritmo toma é um pouco diferente que o caminho e as decisões tomadas nos algoritmos baseados em erro absoluto. Isso se deve às diferenças intrínsecas de implementação entre a similaridade estrutural e os algoritmos de erro absoluto, conforme já visto anteriormente nesse mesmo trabalho. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos até aqui. Esse foi meu projeto final na matéria de GMO 824. Para qualquer dúvida, meu contato está na tela. E muito obrigado.